Olá, seja bem-vindo! Está no ar a segunda temporada do programa Mais Esportes e o convidado de hoje, quando está em competição, ele utiliza uma máscara, uma roupa especial e uma espada. Tenente Gabriel Dondeu Lima, esgrimista, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E a esgrima está nos Jogos Olímpicos desde o primeiro. Tem tanto apelo assim? Tudo bem, muito obrigado pela presença de você aqui na Escola de Cadetes. A esgrima é um esporte fascinante, que, como você bem disse, está desde as primeiras Olimpíadas, né? E vem crescendo a cada dia, principalmente aqui no Brasil, que o número de praticantes cada vez mais está crescendo. Para quem está em casa, está se interessando pela esgrima, já assistiu algumas vezes, teve nos Jogos Olímpicos recentemente aqui no Brasil. Quais são as vestimentas? Que itens que nós temos? Eu citei no meu começo a questão da máscara, da roupa especial, mas quais são todas as vestimentas? Sim, então o atleta já tem de esgrima, ele já começa pelo tênis de esgrima, né? Que ele é um tênis próprio para esgrima, para ele não escorregar, não derrapar aqui na pista, né? Aí o atleta tem que usar um meião, que é obrigatório, uma calça de esgrima, que é essa roupa especial que você falou, né? Um plastron, que é uma proteção por baixo da jaqueta, que protege mais ainda o esgrimista. Então vê que é um esporte bem seguro, né? As pessoas às vezes têm medo, vai furar, não vai furar nada, né? Aí por cima desse plastron uma jaqueta também de proteção e a máscara e a luva, né? Que a luva também faz parte da vestimenta da esgrima. É uma vestimenta que são muitos itens, né? Sim. Passa calor com essa roupa? Passa bastante calor, principalmente competição. Ninguém está acostumado em competir em ar-condicionado, né? Geralmente é dentro de ginásio, dentro de ambientes fechados. Então, assim, o máximo um ventilador ou outro, a gente passa bastante calor. E o local tem que sempre ser fechado. Eu sempre vejo que é um ginásio, a luz fica só ali nos dois atletas, na arquibancada fica apagado. É sempre essa estrutura numa competição de esgrima? Assim, se for fazer, por exemplo, num ambiente aberto, tem a possibilidade de chover, então aí estragaria, não teria como praticar o esporte. E geralmente as competições de esgrima atravessam o dia e chegam até a parte noturna, né? Então tem que ser um lugar fechado para ter iluminação boa. E são utilizadas 3 armas brancas. Eu estou vendo aqui florete, espada e o sabre. Que materiais que são esses? Então, esse material da espada, do florete e do sabre é composto por aço, mas a grande diferença deles é o formato, né, o copo e principalmente a forma de se jogar cada uma dessas armas, né? Então tem 3 diferentes formas, são como se fossem 3 esportes diferentes dentro de um. Tá, são 3 modalidades dentro da esgrima? Isso, exatamente. E para que serve cada um? Qual que é a diferença da espada para o florete, por exemplo? A espada a gente só pode tocar de ponta e vale o corpo inteiro, né? Tá. Então se os dois tocarem, por exemplo, ao mesmo tempo, o toque é dos dois. No florete a gente tem uma coisa que a gente fala de convenção, né? Convenção. Então, quem tem a prioridade da ação faz o toque. Ou seja, se os dois tocarem ao mesmo tempo, o toque não pode ser dos dois. Ou o toque é de nenhum dos dois, ou o toque é da direita, ou o toque é da esquerda. E o florete também só pode tocar do tronco para cima, sem considerar os braços e nem a máscara. Tá. Você já entrou um pouco nesse sistema de pontuação. Vamos explicar então para o pessoal de casa. Tem uma competição. A questão da pontuação, o florete pode brigar com a espada? Não, é sempre espada com espada, florete com florete? Sempre espada com espada, florete com florete e sabre com sabre. E também dentro do sexo, né? Masculino e o feminino, separado. Tá. Aí tem uma competição então, espada contra espada. Como é que a gente tem um vencedor? Como é que a gente tem a questão da pontuação? Sim, as competições geralmente são formadas por 2 fases. A fase classificatória e a fase eliminatória. Na fase classificatória são formados grupos, né, que a gente chama de pools. Dentro dessas pools pode ter 5, 6, 7 atletas em cada pool. Eles jogam em confrontos de 5 toques. Então quem faz 5 toques primeiro ganha, né? Ou no tempo de 3 minutos. Que se acabar, por exemplo, 3-2 no tempo de 3 minutos, o vencedor ganhou por 3-2. Após essa fase, todos contra todos dentro dessa pool, é classificado do primeiro ao último lugar. E aí começam a fase eliminatória.
que vai jogar o primeiro contra o último e assim por diante. Nessas fases eliminatórias, são 3 tempos de 3 minutos ou 15 toques. Então o atleta vai avançando. Ele ganhou, ele avança para a próxima fase. Ele perdeu, ele está fora da competição, até chegar à disputa de primeiro lugar. E é um esporte que ele exige muita estratégia? Tem aquele competidor que ataca mais, tem aquele que é mais defensivo? Com certeza, a gente fala que a esgrima é o xadrez em movimento. Então a estratégia está presente a todo momento na esgrima, né? Então a gente tem que sempre estar pensando um movimento à frente, 2 movimentos à frente do adversário para a gente poder tocar ele. Então, logicamente, tem alguns atletas que são melhores no ataque, outros são melhores na defesa, né? Aí vai também de cada um, né? De cada técnico que treina o atleta, mas essa parte de você ter a estratégia do jogo, ela está presente em todo momento na esgrima. Agora, Dondeu, quando que você começou na esgrima? Porque ele não é um esporte popular. Você não vê nenhuma criança, eu quero ser esgrimista. Como é que alguém na sua família já fazia e por isso que teve essa influência? Na minha família, meu pai fazia esgrima, minha mãe também era do pentatlo moderno, então eles já conheciam o esporte, né? Mas hoje em dia, as crianças estão muito mais antenadas que antigamente, né? Hoje em dia a gente vê criança de 6, 7 anos, viu esgrima nas Olimpíadas, na televisão, já quer ir fazer esgrima e hoje em dia já está mais, o pessoal já está mais antenado nisso aí. Você teve então a mãe com o pentatlo moderno, o pai na esgrima. Você já começou desde cedo ou você não queria fazer esgrima? Meu pai, na verdade, não queria que eu fizesse esgrima, então ele é professor de educação física e já jogava esgrima. Então, enquanto ele estava dando aula de esgrima, ele me botava para jogar futebol, para natação, né? Outros esportes, menos esgrima. Por que ele não queria? Eu não sei também, essa é uma pergunta boa para perguntar para ele. Mas eu realmente, ele nunca quis que eu fizesse, né? Mas sempre eu ia lá e brincava, queria jogar um pouquinho com alguém. Mas aí depois que eu vim para o Exército, né, que eu vim para a escola de cadete ser aluno aqui, e aqui tem a modalidade de esgrima, aqui tem a espada, né, o pessoal joga espada. Quando eu vim para cá, eu falei, eu quero fazer. E aí depois nunca mais deixei de fazer também, é um esporte sensacional e que depois que você joga uma vez, você não quer mais parar de jogar. Ou seja, você entrou na modalidade tarde, você começou com 18 anos, só depois que entrou no Exército. Isso, exatamente. Não é a melhor forma de se começar, né? Mas hoje em dia, por exemplo, crianças de 6, 7 anos já estão começando na esgrima, o que é o ideal, né? Para você formar um atleta de alto nível, tem que começar desde cedo. Mas nada impede também que uma pessoa de 35 anos que queira começar a esgrima hoje, venha fazer esgrima, não tem problema nenhum. Você começou aos 18 anos, mas tem uma carreira vitoriosa. Fala um pouquinho dos títulos que você já conquistou aí ao longo dos anos. Sim, eu tenho uma carreira mais vitoriosa na parte militar, né? Então eu fui aqui da SpaceX, depois eu fui para a Academia Militar, aí participei de várias competições militares, que algumas delas eu fui campeão. Já fui campeão sul-americano, né, militar, como cadete. Já participei de alguns campeonatos internacionais. Enquanto eu era ainda atleta lá na Academia Militar, eu fui campeão carioca algumas vezes também, 4 ou 5 vezes, quando eu era cadete. Depois, quando eu saí, fui de novo. Mesmo tendo começado tarde, mas acho que também o esporte já está um pouco no sangue, né? Você tem o dom da esgrima, então, porque começou tarde, mas uma carreira vitoriosa. Eu não sei se é dom, né? É treinamento, né? Na verdade, assim, o dom são poucos que têm. Eu acho que não tem, não. Eu acho que é mais treinamento, realmente. Agora, a gente pode dizer que o auge da sua carreira foi ali em junho, julho de 2016? Então, assim, a gente sempre fala, todo atleta quer ir para as Olimpíadas, né? Eu não fui para as Olimpíadas como atleta, mas eu consegui ir como árbitro nas Olimpíadas, no pentatlo moderno, na esgrima, e foi uma experiência fora de série, sem comparações, realmente. Estar presente nas Olimpíadas, de qualquer forma que seja, né? Às vezes o cara vai levar água para o atleta, já é legal. Então eu fui árbitro nas Olimpíadas, para mim foi uma honra muito grande. Me senti muito feliz, realizado, né? Não sei se talvez foi o auge, pode ter sido o auge também. Eu tive outras
outras conquistas como atleta que eu até hoje me orgulho muito, mas foi uma época muito importante, esse junho, julho de 2016 ali. Eu tô vendo pelo seu sotaque, você não é daqui de Campinas, de onde você é? Sou carioca. Carioca. Sou carioca, nascido e criado. E ter participado dos Jogos Olímpicos na sua cidade representou algo diferente para você? Você estando no Exército, você sentiu orgulho da organização do país, da organização de uns Jogos Olímpicos? Com certeza, eu acho que a gente pensa sempre antes desse um evento tão grande assim, se a gente vai ter capacidade de fazer um evento desse importante, e nós fomos capazes, né? Principalmente o Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, elas auxiliaram muito o Brasil na questão de segurança, organização dos Jogos Olímpicos, inclusive organização de alguns eventos, inclusive do Pentatlo Moderno. O Exército teve um grande papel ali nessa organização. E a gente fica muito feliz quando dá tudo certo, né? A gente fica às vezes pensando que o Brasil não tem estrutura, né? Como eu converso com o pessoal, às vezes eu já fui para competição fora, que a gente fala, pô, um país super desenvolvido, e chega na competição é tudo desorganizado, não tem ninguém sabendo de nada, e no Brasil não, foi tudo perfeito, os atletas adoraram a competição, foi sensacional. Você acha que o país passa um pouco por uma síndrome de vira-lata? Sempre os outros são melhores e precisa valorizar um pouco mais o esporte brasileiro, os esportistas brasileiros, a questão da organização, de quem organiza. Você acha que precisa valorizar um pouco mais? Eu acho que não o país como um todo, né? Algumas pessoas têm essa síndrome. Eu acredito que não, é que nós, quem realmente ama o Brasil valoriza muito o que a gente faz, né? E acredita muito no nosso trabalho. Então, assim, o Brasil é capaz de muita coisa boa. Dom Deus, esse primeiro bloco aqui voou, a gente vai encerrar por aqui, mas no segundo bloco a gente vai falar mais sobre a esgrima, vamos falar sobre o Exército, sobre a modalidade, tem muitos assuntos ainda para abordar. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Tenente Gabriel Dondeu Lima, ele que é do Exército e também esgrimista. Dondeu, como é que concilia as duas coisas? Antes de tudo eu sou militar, né? Sou tenente, sou instrutor aqui na Escola de Cadetes, aqui em Campinas. Então a minha vida é militar. O treinamento eu deixo para as horas que eu consigo arrumar ali um tempinho, né? Depois do trabalho, às vezes nós temos aqui o treinamento físico militar durante o nosso trabalho, né? Então eu aproveito esse treinamento físico militar para realizar minhas sessões de treino. Mas, antes de tudo, estou trabalhando aqui no Exército, né? A esgrima, você consegue treinar todos os dias? Não consigo, infelizmente. Às vezes não tem como, né? Não consigo arranjar tempo suficiente. Mas aqui, agora, eu sou instrutor e sou técnico também da equipe dos alunos aqui da SpaceX. Então eu consigo treinar com eles todo dia. Com eles, né? Eu não treino junto, eu apenas passo o treino para eles, né? Dou as aulas individuais, coletivas, mas não consigo estar o tempo todo treinando com eles. Você já passou um pouco do seu currículo e como um atleta conquistou vários títulos. Nos Jogos Olímpicos você foi árbitro. Aqui no Exército você é treinador. Você é um pouquinho de cada coisa? Tem que tentar conciliar, né? Às vezes a gente não pode ser igual o pato também, né? Não faz nada bem, né? Uma coisa tem que... Você é o Coringa, faz metade das coisas e nada completo. Então, eu tenho que primeiro aqui a minha vida militar é principal, né? Tá. E a parte esportiva, hoje em dia eu deixo um pouco assim de lado, tento conciliar um pouco, participo das competições ainda, mas realmente não estou no auge da minha carreira como atleta, né? A gente estava conversando antes da entrevista começar
E você falou que está com 29 anos, está competindo ainda, mas já está pensando em parar? É curta a carreira de um esgrimista? Na verdade, se o esgrimista ele se dedica o tempo todo, integralmente, né, ao treinamento, ele consegue estender. Acredito que essa idade, 29, 30 anos, seja o auge de alguns esgrimistas, né? Alguns param com... Tem campeões mundiais aí com 40 anos. Então, assim, não dá para falar uma idade certa, específica de parar, né? Ou de qual o auge dela. Mas, assim, para mim, já está na decadência. Tá. Então, eu já estou pensando em parar e virar só treinador. Em algum momento da sua vida você já sofreu preconceito? Alguém já falou, nossa, que esporte é esse que você está fazendo, que você está inventando, que espada? Em algum momento já brincaram com você? Ah, brincadeira sempre tem, né? Não preconceito não, brincadeira sempre tem, até porque o pessoal não conhece muito, né? A gente fala assim, não, vai lá jogar, quando você for jogar aí você fala alguma coisa, né? Porque quando a pessoa põe a máscara, de longe parece que é uma coisa meio estranha. Quando a pessoa põe a máscara e começa a jogar é completamente diferente, a pessoa acha muito legal, né? Então, assim, brincadeira sempre aconteceu, mas eu sempre levei muito de boa. Eu já uma vez, eu coloquei já essa máscara, eu estava entrevistando uma pessoa que faz o pentátulo moderno, que são 5 esportes, e a esgrima está participando dele. E é complicado de enxergar com aquela máscara, você não tem uma visão 100% e tal. Por que ela é assim, hein? Para dificultar? Não, na verdade é para evitar que você se machuque, né? Ela é feita de um aço bem forte, então assim, bate a ponta e ela não vai entrar, né, a ponta. Então ela protege e ao mesmo tempo ela não poderia ser toda fechada, senão não enxergaria nada. Então são os quadradinhos, né, para a gente conseguir ver, mas depois com o tempo, com o costume, a gente consegue enxergar bem, parece que não está nem usando. E você está falando aí da segurança, da máscara, da roupa. Eu vou tornar a perguntar, eu sei que você já falou um pouco disso no primeiro bloco, mas é um esporte perigoso? Já teve morte no esporte? Assim, ultimamente eu não lembro de ter nenhuma morte. Com certeza deve ter tido há mais tempo, né, algum acidente assim fatal, né? Mas eu não me recordo. Hoje, com a evolução do esporte, também foi evoluindo a segurança dele, né? A gente tem alguns acidentes que acontecem, mas geralmente é porque a pessoa não está utilizando o equipamento completo. E aí acontece acidente. Por isso que quando a gente está na sala de esgrima, a primeira regra de todas é a seguinte: você só pode apontar a espada, o sabre ou o florete para o adversário, para o companheiro, quando ele estiver com a máscara, quando ele estiver com a roupa, para não ter nenhum tipo de acidente, né? Mas assim, fatal, eu não lembro de ter, não me recordo, pelo menos, não lembro realmente. Tá. A gente está falando de espada, de roupa, de capacete, são vários itens. Máscara. A máscara. Ele é um esporte caro? Todo mundo fala que é um esporte caro. O investimento inicial dele realmente é um pouco caro. Mas se a gente for ver, por exemplo, um camarada aí que joga futebol, né? Ele tem que comprar chuteira de 2 em 2 meses, né? Trocar uniforme. A esgrima não, a esgrima você compra um tênis, você consegue ficar 2, 3 anos com tênis. A roupa, você fica 5, 10 anos com a roupa, né? Se não quiser trocar a roupa, você não troca a roupa, porque a roupa é bem resistente e ela dura bastante tempo. A máscara dura 10 anos. Então, assim, é um esporte, um investimento inicial caro, realmente, né? Quanto mais ou menos, você sabe? Você consegue comprar, você consegue iniciar no esporte comprando uma roupa que dá para você treinar bem, uns 600, 800 reais. Um tênis mais uns 400, 500 reais. A espada você consegue comprar por esse preço também, 600 reais. Né? A máscara, isso aí também. Então, assim, se você for somar, dá uns 3 mil reais, não sei, 3.500, um valor inicial caro, né? Mas hoje em dia as escolinhas de esgrima, você vai para a escolinha, eles te fornecem o material e você pode ir comprando aos poucos. Então, assim, não é um esporte que você precisa ser rico para jogar. Você tem um investimento inicial ali mais ou menos, mas depois você deslancha ali no esporte. No futebol, a tecnologia demora para ajudar, para auxiliar. Agora que está começando um auxílio. No vôlei e no tênis já está há um certo tempo, mas só em grandes competições. Sim. Na esgrima também teve essa polêmica, a tecnologia veio para ajudar, é difícil?
A tecnologia veio na esgrima, também ali faz um tempinho já, mas eu acho que na esgrima, acho que era um senso comum, né? Que ela tinha que vir, porque realmente é muito difícil para o árbitro, ainda mais no esporte desse crescendo, né? Evoluindo bastante, os atletas sendo sempre melhorando, tinha que vir a parte tecnológica para ajudar a esgrima. E veio e é indiscutível para a gente. Não teve polêmica, então vocês gostaram desse auxílio da tecnologia? Pelo menos para os atletas foi 100%. Não é utilizada a tecnologia em todas as competições, né? E mesmo nas competições mais importantes, geralmente elas são usadas somente nas fases finais, né, das competições. Só quando já está ali, então os top 20, os top 16 ali, que aí a gente começam a utilizar a tecnologia. Eu lembro nos Jogos Olímpicos de Londres, lá na Inglaterra, que uma esgrimista da Coreia do Sul chorou durante muito tempo após a competição por causa de um ponto no último segundo que ela não aceitava. Existe muita reclamação? Existe bastante, mesmo com a tecnologia existe bastante. Eu não sei se ela era da Coreia do Sul ou da China, não tenho certeza. Pelo que eu me lembro é a Coreia do Sul, mas a gente pesquisa aí. Mas tem bastante reclamação e mesmo assim teve a tecnologia, né? Mas acabou que não teve o que fazer ali. Foi realmente constatado, foi uma falha do técnico não, do árbitro, desculpa. E aí, infelizmente, acontece, né? Mas se não tivesse também a tecnologia, ia ter muito mais problema, né? Hoje em dia já tem bem menos. O atleta está com dúvida, ele consegue solicitar para ser verificado o vídeo ali. O árbitro mais um árbitro que está auxiliando ele, revêem a ação e podem dar a ação correta ali no caso da reclamação do atleta. São quantos árbitros em uma competição, em uma luta ali? Não, é só um árbitro. Um só. Só que quando tem um vídeo, tem mais um árbitro no vídeo. Né? Que ele fica só ali no vídeo ali, só vai ser acionado quando realmente o atleta pedir. E quando você está em competição, você reclama, você fala, eu sou árbitro, eu sei que errou. Você reclama sim ou não? Fala a verdade agora. Não, hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, os esgrimistas se conhecem, né? Então, a gente está competindo, a gente está em pista, sabem que eu também arbitro, que eu sou mestre de armas e assim, não existe muito essa coisa não. Afora ninguém me conhece, né? Então a gente só joga e não fala nada. Tá. E como que funciona o calendário para alguém que está começando? Não alguém de elite, vamos tirar os Jogos Olímpicos, Mundial, alguém que está começando na esgrima. Existe um calendário cheio? Alguém que está começando, tem competição, por exemplo, a gente está aqui em Campinas, mas tem uma competição uma vez por mês, todo fim de semana, ou é uma vez a cada 6 meses? Então a gente não tem ainda assim uma competição a cada mês, mas a gente está crescendo para isso, né? A gente tem geralmente 3 torneios nacionais, mais um campeonato brasileiro durante o ano, né? E antes desse torneio sempre tem os torneios estaduais. Então, por exemplo, Campeonato Paulista. Então tem 3 a 4 por ano, às vezes 5 campeonatos paulistas por ano. No Rio de Janeiro são 5 campeonatos cariocas por ano, né? Que tem. Campeonato Gaúcho também tem. Então, assim, as federações estão crescendo, né? Infelizmente, a gente não consegue atuar em todo o Brasil, né? Está mais concentrado aqui na região sudeste e sul do país. A região nordeste são pouquíssimos lugares que tem esgrima. Norte nem se fala. Se tiver um colégio militar, que é que é a rede de colégios militares no Brasil, todas elas têm pentato moderno. E dentro do pentato, como você sabe, tá inserida a esgrima. Então, talvez no Colégio Militar de Manaus tenha esgrima, assim, não vejo outro lugar no norte que tenha, não sei. É bem segmentado ainda o esporte aqui no país. Sim. Restando apenas 1 minuto, já me fizeram um sinal ali, mas eu ainda quero te fazer algumas perguntas, então a gente vai correr aqui. Para revelar um atleta, que estrutura que precisa? O que precisa para você revelar um atleta? Precisa ter uma sala de armas, que é essa aqui, uma sala de armas, né? Muito boa. Precisa ter um mestre de armas. O mestre de armas é formado pela Escola de Educação Física do Exército, aqui no Brasil, né? Pode ter em outros países também outros mestres de armas. Precisa de um preparador físico bom, para a gente revelar um atleta realmente deslanchar. Um preparador físico, que pode também ser junto o mestre de armas. Material e incentivo, principalmente de alguém.
Não importa se seja do governo, que seja de empresas privadas, tem que ter um incentivo. Quais países estão no topo e o Brasil em relação a eles? Tem alguns países que disputam o topo, né? Itália, Estados Unidos, Hungria, Inglaterra, tem vários países que a gente pode falar aqui, né? Principalmente na Europa. E o Brasil? O Brasil está subindo degrau, em pouco, né? A gente tem 3 armas, então uma arma às vezes está um pouco mais na frente da outra. Estamos num top 10, top 15 ali ou ainda o florete tá chegando nesse nível, a espada está chegando nesse nível, o sabre tem que engatear um pouquinho mais. Nandel, já estouramos, mas eu preciso fazer essa pergunta para a gente encerrar. Qual que é o seu objetivo no esporte? Agora é ser um excelente técnico para as futuras gerações. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!